No capítulo 4 de A Ciência de Ficar Rico, Wallace de Watts revela aquilo que ele chama de o primeiro princípio da riqueza. Segundo ele, existe uma lei universal por trás da criação de todas as coisas. Olá, eu sou João Gabriel e você está no canal Mente e Realidade. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do livro A Ciência de Ficar Rico, vamos fazer um resumo muito certeiro do capítulo 4. Fique comigo e aprenda mais essa parte desse maravilhoso livro. Não é apenas sorte, não é apenas trabalho duro. Existe um princípio mental e espiritual por trás de toda a criação de riqueza. Se você entender esse princípio, você começará a enxergar a criação da riqueza de uma forma totalmente diferente. A ideia central do capítulo 4. O autor afirma que existe no universo uma substância pela qual todas as coisas que existem são criadas. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia e penetra todo o universo. O Watts aqui está dizendo que tudo que é feito veio de uma única fonte e que essa fonte responde à força do pensamento. Tudo veio através do pensamento. Aqui nessa frase, o Watts está dizendo que tudo que existe veio de uma única fonte. Essa fonte é inteligente e responde à força do pensamento. Ela responde àquilo que você pensa e faz se materializar aquilo que você pensa constantemente. Ou seja, a matéria, tudo que existe, a pedra, o asfalto, o petróleo, a água, elas não são mortas. Ela responde à força do pensamento. O pensamento cria formas. Outro trecho do livro diz: um pensamento colocado nessa substância cria a forma daquilo que se foi pensado. Segundo o autor, pensamentos não são apenas ideias. Uma pessoa que pensa, imagina, mantém aquele pensamento e imprime esse pensamento na substância informe, faz com que a substância e o universo corresponda àquela força, àquela intenção de pensamento e de desejo e crie aquela coisa a qual é desejada, é imaginada, é sentida e é pensada. Pois ela, dessa forma, está imprimindo aquele desejo na substância informe e original. E essa substância começa a se organizar para produzir aquilo que foi mantido em pensamento através de sentimento, desejo, visualização. Tudo que foi criado, absolutamente tudo que foi criado, começou e nasceu primeiro aqui, no pensamento de quem criou. Repare aí o telefone que você usa. Se for um iPhone, por exemplo. Steve Jobs criou o iPhone. Essa casa, o apartamento que você mora, a pessoa que construiu lá no início, quem inventou a casa, inventou a alvenaria, o reboco, a pintura, isso surgiu primeiramente aqui, na mente. Quem inventou o carro que você dirige, a pessoa que inventou o automóvel aí há centenas de anos atrás, o automóvel nasceu primeiro aqui, o avião. A pessoa que inventou o avião, mais conhecida como Santos Dumont, criou, antes de tudo, o avião aqui, Ou seja, o universo é feito de pensamentos. O mundo é mental. Deus, quando criou as coisas, ele imaginou e através do poder da palavra, ele disse e tudo veio a existir. Ou seja, tudo que existe, absolutamente tudo. Essa camisa aqui, a pessoa que criou essa camisa, esse modelo, essa cor, antes de tudo, ela criou aqui no pensamento, para depois mover a ação e assim trazendo a matéria, o resultado dessa camisa, desse teto. Tudo que existe, primeiro existiu aqui, no pensamento. E você pode começar a criar coisas através do seu pensamento. Não se esqueça disso. Isso é muito poderoso.
Aqui nesse capítulo e no decorrer do livro, o autor afirma que a maioria das pessoas vive reagindo às situações. Elas pensam, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, então eu vou fazer aquilo, então eu vou viajar, então eu vou estudar. Quando eu tiver dinheiro, aí então eu vou ajudar os meus familiares, a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou comprar aquele carro. Elas não sabem que, através do pensamento criativo, é que a realidade delas começam a mudar. Um pensamento criativo como se fosse já real, sentindo que já vive aquilo ali. Se você e se as pessoas fizerem isso com sabedoria, com plena consciência e constância, certamente notarão que a sua vida, o seu ambiente, as coisas começarão a se moldar para levá-la de encontro àquilo que ela deseja, àquilo que ela imagina e àquilo que ela sente que já é dela. É assim que funciona, totalmente ao contrário do que as pessoas, infelizmente, em sua grande maioria, vive fazendo, que ela vive reagindo, vive falando e se, quando isso, quando aquilo, eu vou fazer tal coisa. Não é assim que funciona. Aprenda isso. Isso é muito valioso e poderoso. Não se esqueça, fixe isso. Escute, baixe o áudio desse vídeo, baixe o vídeo e ouça várias e várias vezes para esse pensamento, através da repetição, esse vídeo, essa ideia, essa linha de pensamento se fixar na sua mente. Isso vai mudar a sua vida. A importância de se imaginar a vida que deseja. O autor, ele explica que as pessoas precisam ter uma ideia clara da vida que deseja. Você quer ganhar mais? Sim, mas se você achar 50 centavos na rua, você já ganhou mais dinheiro. Quanto que você quer ganhar? Você quer ganhar 20 por mês? 20 mil por mês? Você quer ganhar 100 mil? Você quer empreender, mas em que você quer empreender? É na área da alimentação, na área da educação, na área da saúde? Saiba claramente qual casa que você quer. Você quer uma casa? Eu quero uma casa. Tá bom, mas que tipo de casa? É uma casa duplex, 2 andares, tem piscina, tem sauna? É uma casa estilo cabana, estilo rústica, com quintal grande, com a área de churrasqueira, fogão a lenha? Qual a cor da sua casa? Quem vai estar lá com você? Você vai receber quem lá? Quais serão os seus hábitos nessa casa? Que cor que será o seu quarto? O teto vai ter o que? Gesso? Vai ter forro PVC? O que você vai fazer nessa casa? Saiba claramente aquilo que você quer, a casa, quanto de dinheiro, a pessoa que você quer se relacionar, se vai ser um homem de tal forma, de tal idade, que te trate de tal forma, dessa forma, uma esposa também, que seja como você quer. Especifique, saiba literalmente o que você quer. E assim mantenha esse pensamento na mente, se imagine já vivendo aquilo. E se você manter a constância de pensar de uma forma criativa, sabendo exatamente o que você quer, com o tempo não tem como dar errado. O universo vai conspirar, vai mover o que precisa mover para te entregar aquilo que você está imprimindo na substância informe, que é o que o autor traz para a gente aqui. Um dos trechos mais fortes desse capítulo diz o seguinte: o homem pode formar coisa em seu pensamento e, imprimindo esse pensamento na substância informe, fará com que a substância produza aquilo que se foi pensado, Olha que forte. Um homem, uma mulher, uma pessoa pode formar um pensamento em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, sem forma, fará com que a coisa que foi pensada seja materializada em sua vida. Isso significa e diz para você e para mim que não precisamos competir, não precisamos lutar, tentar trapacear o próximo ou achar que só o outro consegue tal coisa. O que a gente precisa é do pensamento criativo,
bem claro e detalhado daquilo que a gente quer, manter esse pensamento criativo e imprimir esse pensamento na substância informe, e para se ter aquilo que é pensado, que é desejado, que é visualizado, é só uma questão de tempo. Tudo que existe aconteceu dessa forma. Todas as pessoas que conquistaram aquilo que conquistaram, seja um nível médio, um nível alto, um nível altíssimo, seja lá no amor, nos negócios, na parte financeira, no corpo, na saúde, primeiramente fizeram isso, se visualizaram vivendo aquilo, sentindo aquilo, e então foram tomando os passos dia após dia e chegou no resultado. Essa é a forma. O resumo do capítulo 4 é basicamente o seguinte: no universo existe uma substância pensante, informe, que cria aquilo que se pensa e aquilo que é imprimido nela. Essa substância responde ao pensamento humano, responde ao seu pensamento, responde ao meu pensamento. Aquilo que se tem de forma clara, pensado e imprimido nela, vai ser respondido, vai ser vindo à tona, vai ser trazido à realidade. Bom, pessoal, aqui eu não posso de maneira alguma deixar de pontuar que eu sou cristão, plenamente, totalmente cristão. Eu acredito na criação inteligente, eu acredito que Deus nos criou através ali do pó da terra, fez o barro, nos moldou com todo cuidado, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Então, aqui, isso que o autor trata como universo, força do universo, a substância informe, igual a gente já está agora no 4º capítulo, para mim nada mais é, quer dizer, não vou falar nada mais é, que é um modo muito simples de falar, mas é grande o nosso grandioso Deus. Porque Deus criou você e criou a mim, feito a imagem e semelhança dele, com todo cuidado, com todo amor. Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e se ele é criador, somos também criadores. Temos também a capacidade de criar coisas, de pensar, de sentir, e através disso direcionar a nossa vida para conquistarmos aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja. Jesus mesmo disse que como o homem se imagina no fundo do seu coração, assim ele é. Em outra passagem, Jesus também disse que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria a uma montanha: arranca-te daí e se jogue no meio do mar. Isso é a fé, e é isso que o autor traz aqui. Ele traz mais de uma pegada, com uma pegada assim, impessoal, universo, uma força oculta, mas eu não comungo desse pensamento, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que é Deus. Deus fez o universo aí com todas as coisas, fez o mundo aí com todas as coisas para que a gente possa realizar os nossos desejos, possa alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Ele nos criou de uma forma tão perfeita, com tanto poder. Deus é criador, nós também somos criadores. A gente tem bilhões e bilhões de neurônios funcionando aqui, ó. É uma máquina assim extraordinária, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo. Então isso aqui não é feito e vindo do acaso. Isso aqui é moldado com todo carinho, com todo amor e cuidado por Deus. Então, aquilo que o autor trata aqui como substância informe, eu não comungo disso, como eu acabei de dizer, eu não sigo essa visão. Eu acredito e tenho a plena certeza de que seja Deus, correto? O apóstolo Paulo mesmo diz em uma de suas cartas que para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. Por mais que eu enxergue aqui que esse livro trata Deus, a força, como uma força, algo impessoal, eu não vou deixar de ler. Eu posso ler e reter aquilo que é bom para mim, de acordo com a visão que eu tenho de espiritualidade, com minha visão de mundo, correto? Então, de maneira alguma, eu poderia levar o estudo desse livro adiante, sem pontuar claramente que a substância informe, ele cita, é Deus, porque tudo é Deus.
Deus está aí onde você está, seja lá em qual cidade, em qual lugar, em qualquer canto que você for, Deus está. Deus fez tudo, então tudo é Deus. Portanto, quem aprende a controlar o seu pensamento começa a controlar literalmente os resultados de sua vida, os resultados que obtém a cada dia. Aprenda a controlar o seu pensamento. Quando vier flashes de pensamentos negativos, você tem a capacidade de automaticamente afastá-lo. Você vai falar, não, eu não penso dessa forma. Não, eu penso assim agora, eu sou assim agora, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou empreendedor de sucesso, eu tenho um relacionamento bom, eu atraio um bom companheiro, uma boa companheira, bons amigos, boas vizinhanças, bons relacionamentos, bons negócios. Passe a pensar dessa forma, a ficar ligado em os pensamentos que aparecem em sua mente. E chute da sua mente, expulse, você tem essa capacidade, tudo aquilo que diz contra ao seu sonho, ao seu plano, ao seu desejo. No próximo capítulo, que será o capítulo 5, o Wallace de Watts vai nos ensinar como colocar esse princípio que vemos aqui em prática em nossa vida, da forma mais fácil possível. Como que você, como que eu, podemos colocar esse princípio para agir no nosso dia a dia. Comente aqui abaixo se você gostou, não deixe de se inscrever, ative o sininho, compartilhe aí com alguém que você acredita que vai ser útil esse vídeo, correto? Pelo seu tempo, pela sua atenção, receba a minha total gratidão. E lembre-se, a sua mente cria toda a sua realidade. Até breve.